Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é um vídeo de lista, daquele jeito que a gente gosta, sempre com uma temática específica, para poder trazer indicações variadas para públicos diferentes ou gostos diferentes, mas que estejam dentro daquele lugar, daquele cenário, aquela temática. E eu tava muito animada há muito tempo para vir trazer esse tipo de tema para vocês, que são os romances com esportes, porque eu tenho adorado ler esse tipo de comédia romântica, não só, nem sempre uma comédia romântica adulta. A gente vai ter aqui muita indicação adolescente, livros que têm temáticas até mais dramáticas, mas que também vão trazer, às vezes, livros mais leves, mais soft mesmo. Então, assim, tem todo tipo de construção romântica. Então, eu tô muito ansiosa. Lembrando que no Romance com Esportes, eu não tô trazendo só literatura com jogadores de hóquei, que tá na moda agora, patinação artística ou futebol americano. Eu trouxe, literalmente, 11 esportes diferentes pra poder indicar tudo isso pra vocês. É uma variedade muito grande de esportes e, mesmo assim, eu não consegui trazer, gente, indicação de todos os esportes que eu queria. Então é claro que eu vou organizar por temática de esporte e vou trazer uma ou até duas indicações dentro desse mesmo esporte. Tô muito animada para poder compartilhar essas indicações com vocês. Eu li algumas delas. Espero muito que vocês gostem dessa indicação para ler junto comigo. E claro, gente, coloca aqui nos comentários quais são desses livros que vocês já leram que vocês querem muito ler. Lembrando que todas as indicações que eu trouxe são livros que muita gente gosta, que todo mundo adora ou que falam, na maioria das vezes, muito bem. Então, de certa forma, espero que vocês gostem aí. Algumas das minhas leituras favoritas também estão na lista. Então, bora começar sem mais delongas. Eu vou começar com o esporte do hóquei, porque realmente é o que mais tem disponível aí. Trouxe duas indicações. A primeira é quebrando o gelo. Eu gosto bastante disso. Eu gosto da forma como o hóquei, ele é um esporte ao mesmo tempo delicado e agressivo, muito violento às vezes, a forma como as pessoas se protegem nesse tipo de esporte, mas ao mesmo tempo tem que se equilibrar sobre aquelas lâminas. Então, realmente, ele tem um pouquinho dessa delicadeza, desse equilíbrio, mas ao mesmo tempo ele é bem bruto mesmo. E bem, nesse, obviamente, eu trouxe Quebrando o Gelo. Tem No Calor do Momento também, que é a sequência que eu tô muito apaixonada por esse livro também. O Quebrando o Gelo já vai contar a história do Nate, que é capitão do time de hóquei em Maple Hills. A arena dos patinadores artísticos vai ser vandalizada e eles vão acabar tendo que dividir o mesmo rink. E é ali que o Nate vai conhecer a Anastácia, que é a Tassi. Então eles vão começar a se envolver ali naquela temática. Tem dramas familiares que englobam os dois protagonistas, então é onde a história vai acabar se concentrando bastante. A gente vai ter algumas temáticas como transtorno alimentar envolvendo a Tassi, porque ela tem muitas problemáticas e muita pressão sobre a forma como ela cuida do próprio corpo por conta do peso na patinação. Ela tem um parceiro que é um amigo de longa data, mas que é muito tóxico com ela, então a gente vai ter essa temática também de amizade tóxica sendo bem exposta na leitura do livro e também as temáticas da família dos dois. A Tassi nem tem um drama familiar tão profundo, ela foi adotada, então ela lida muito bem com tudo isso, mas algumas questões ali de insegurança em relação a agradar bastante os pais vai entrar em questão. E o Nate por si só tem um pai que faz muito sucesso nesse esporte, o Nate acaba não se dando muito bem com ele, então eles vão ter muita divergência ao longo do caminho. Enfim, gente, é uma história que eu gosto bastante porque ela consegue construir essas temáticas de uma forma leve, que vai se equilibrando ali com o desenvolvimento romântico, ele é mais hot mesmo, então ele foca muito nisso às vezes, mas eu gosto como a Tassi é uma garota que enfrenta muitas dificuldades emocionais, tentando focar no fato da terapia ajudar nela tudo isso. Então eu vejo muita gente falando que a Tassi é muito irritante, mas o que eu vejo é uma jovem adulta que tá tentando equilibrar a pressão do esporte, tentando agradar os pais, a parte do transtorno alimentar, a amizade tóxica acontecendo. Quem, gente, vive no auge do seu comportamento numa fase dessa? Então eu sou bem defensora da Tassi como protagonista de Quebrando o Gelo. E já No Calor do Momento da Hannah Grace também, a gente tem o Russ, que é o goleiro do time do Nate e que é um cara que no primeiro livro, ele tinha bastante segredos, ele era muito fechado, ele tinha se envolvido numa polêmica lá no livro 1. E aí no livro 2 a gente vai descobrir melhor, em mais detalhes, tudo isso. E a gente vai ver ele conhecendo a Aurora. Eles meio que vão se pegar numa festa na casa dos dois, do Nate e do Russ, onde eles moram. A Aurora vai estar nessa festa, a brincadeira vai levar uma coisa a outra, eles vão se pegar. Só que aí depois eles vão se reencontrar no acampamento de verão, onde é proibido funcionários namorarem. Mas é aquilo, né, gente? Aguentar 3 meses de verão morando, convivendo praticamente o dia inteiro, vai ser bem difícil. Então ele tem meio que esse amor proibido em ambiente de trabalho, o que eu gosto bastante. E o Royce, ele vai acabar não focando muito no esporte. Então nem é uma grande indicação quando se fala de romance com esporte, mas sim, o protagonista é jogador de hóquei, mas que faz engenharia na faculdade. E o terceira e última indicação do esporte de hóquei é absolutamente romântico, da Alicia K. Adams, que é muito famosa aí do Clube do Livro dos Homens. Esse é o livro 5. E eu gosto bastante como essa série se constrói. Você consegue ler os livros fora da ordem, mas a maioria das pessoas não recomenda. Elas recomendam que você leia os livros na ordem por conta dos spoilers que podem acabar surgindo. Mas se você não liga muito pra spoiler, no final vai ler o livro de qualquer jeito, se ele é como você quiser. E em Absolutamente Romântico,
a gente vai conhecer a história da Helena. Ela é filha de um jornalista muito famoso russo que desapareceu há muito tempo e que acabou sendo obrigada a fazer um casamento por conveniência com um outro cara. Esse cara se chama Russo e é um jogador profissional de hóquei. Ele meio que tá satisfeito com seu casamento de conveniência, só que a Helena, ela tem muitos problemas do passado que vão acabar vindo à tona e que vão impossibilitar que esse relacionamento avance. Ela não tá nem um pouco feliz de estar nesse relacionamento. Então o Vlad, esse jogador de hóquei, vai acabar se juntando aos meninos do Clube do Livro dos Homens, porque ele tá na busca de tentar conquistá-la de fato, e é ali que eles vão se juntar, e aí vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo pra que as coisas se atrapalhem, ao mesmo tempo que tentam ajudar o Russo. Só que aí muitos problemas da Helena vão ser desenterrados e vão colocar todas essas questões em dúvida mesmo. Então assim, isso é um romance, um jogador de hóquei, mas que vai focar nesse desenvolvimento amoroso, desse casamento por conveniência, que tá tentando mudar de status. Bora pra patinação artística, já vamos pro esporte vizinho, porque eles andam sempre juntos, e vou tentar fazer isso amarrando um esporte no outro com o passar do vídeo, pra poder vocês gostarem das indicações e entender tudo bem bonitinho. Vou começar com um dos meus favoritos, que é o Beijo da Neve. Esse que é sensacional, da Babi Assetti. Pra mim, um dos meus melhores nessa temática de patinação artística. Nada supera, que vai contar a história de uma jovem que fez um hiatus no esporte meio que forçado, depois de um vídeo dela ter viralizado quando ela se jogou em cima de um patinador artístico extremamente famoso, que era o ídolo dela. Ela tava até tentando dar um presente, uma caneca pra ele, mas as coisas acabaram muito confusas, alguém empurrou ela cai por cima dele, e aquele vídeo viraliza e todo mundo acha que ela é tarada da patinação, porque ela se jogou em cima de um patinador extremamente famoso e tudo mais, e ela vai fazer esse ato, ao mesmo tempo que a família dela realmente vai precisar que ela deixe o esporte, porque eles não têm como sustentá-la nessa questão, porque eles precisam focar todos os seus investimentos na saúde da irmã mais nova dela, que é diagnosticada com leucemia. É nesse período todo que ela vai ficar em atos no esporte, ela também vai se recuperar de uma lesão, a irmã dela vai superar esse câncer, graças a Deus. A família dela aos poucos volta, tentando aí aos poucos se restabelecer. E é aí que a Nina finalmente começa a tentar voltar pro esporte. Bem, é nesse momento em que, para poder sustentar esse esporte e em busca aí de uma possibilidade de finalmente ficar mais fixa nele, é que ela vai se candidatar para ser babá, ser au pair, como é muito famoso, muito comum, né, na América do Norte no sentido geral, e vai acabar sendo contratada justamente para cuidar de duas crianças num casarão, assim, à beira de um lago, um lugar bem afastado, assim, uma casa meio antiga, bem de família old money, essas coisas. Então ele tem toda essa temática bem histórica / gótica, que eu gosto bastante de alguns livros da Babi Assetti que ela traz em outros livros. Só que aí nesse livro, ela vai acabar cuidando dos irmãos mais novos, justamente desse patinador que ela acabou se jogando em cima e que o vídeo viralizou. Nesse tempo que ela tava de hiato, ele também entrou. Só que existe um motivo, né? Ele se afastou do esporte depois que a parceira dele foi encontrada morta no quarto de hotel. Então todas essas histórias, esses passados e essas confusões que ficaram mal resolvidas, tanto na vida da Nina quanto na vida desse atleta, vão sendo desenvolvidas ao longo do livro. Então Beijo da Neve é um livro muito robusto, com muitas camadas, que vai trazer temas muito complexos e que vai ser abordado de uma forma muito inteligente. A Babi Assetti é incrível escrevendo esse livro. Então é por isso que ele é o meu livro de patinação favorito da vida. E óbvio, eu tinha que trazer o Delukov com amor, que todo mundo ama. Eu acho que eu já indiquei ele aqui em Slow Burn, porque ele tem a pegada do Slow Burn, mas eu tô tentando não focar muito nas tropes aqui, pra gente afastar da tropetização de romance e ficar mais nos esportes mesmo. Delukov com amor vai ter esse Enemy to Lovers, né, da Jasmine e do Lukov, onde eles são patinadores artísticos, né, e vão acabar se reunindo. Ele vai fazer um convite pra ela. Eu acho que é mais ou menos isso, porque eu não li o livro, mas todo mundo fala absurdamente bem. E é ali que eles vão começar a se unir. Só que tem todo um passado sobre as suas divergências, né, e como ela também enfrentou muita dificuldade pra poder permanecer no esporte, e como o Lukov vai ajudá-la nesse processo. É um livro que vai falar dessa patinação entre esses dois atletas e como o esporte mesmo vai os uni-lo e vai transformar toda essa natureza da relação e até mesmo vai fazer com que eles resolvam aí seus problemas individuais também. É uma indicação super rápida, porque esse é um livro extremamente famoso nessa temática. Eu não vejo uma pessoa falar mal. Todo mundo é completamente apaixonado por esse livro. Então fica aqui a indicação, caso ainda você não tenha lido. E o último da lista de indicações de patinação artística é um romance nacional, que é O Inverno Entre Nós, da Sam Bennett. Esse tem aqui no Limite, então com certeza vocês vão aproveitar essa leitura logo logo. Esse é o livro que vai se passar no Alasca. Adoro essa temática de Alasca, gente. A gente vê muito pouco nessa pegada de esportes, a gente acaba focando muito nos Estados Unidos e no Canadá, se bem que Alasca é nos Estados Unidos, mas eu gosto da forma como o Alasca é uma terra remota, onde sempre é tudo muito sol ou tudo muito escuro. Eu adoro esse contraste lá. Bem, a gente vai conhecer a história da Kennedy Salinger. Ela tem uma vida aparentemente perfeita, só que ela vive uma grande tormenta, que é não conseguir realizar o grande sonho, que é ser patinadora artística. Os pais dela a proíbem e mandam ela ficar completamente longe
das pistas de gelo. E é exatamente isso que ela tenta fazer. Ela tenta ser uma boa filha e cumprir isso. Só que isso tá meio que consumindo ela por dentro. Só que aí o que acontece? Chega Cedric, eu esqueci o sobrenome dele, Cedric Fênix. Ele é um ex-jogador de hóquei que, por conta de alguns problemas no passado, acabou se afastando do esporte. A reputação dele meio que precede essa pessoa. Então toda vez que Cedric se aproxima de alguém, as bocas meio que começam a falar sobre isso. E é o que acontece com a Ken. A atração vai ser forte demais, então obviamente eles não vão conseguir se afastar. Eles vão colidir mesmo o passado. A história deles meio que vai tornar tudo um caos e realmente vai colocar a vida da Ken do avesso. E ali é onde todos os questionamentos dela vão ser colocados em pauta, onde ela finalmente vai poder explorar essa possibilidade de fazer aquilo que ela quer. Gente, eu sou muito animada com esse negócio. O passado, as reputações, o disse-me-disse, sempre são um problema para que os personagens acabem tomando decisões importantes pro futuro, porque é o que acontece muito com a gente. Então, realmente, acabar colocando esses medos em xeque, ter que explorar tudo isso e revirar mesmo para poder conseguir superar é maravilhoso. Eu gosto desses romances dramáticos onde coisas muito difíceis são colocadas em pauta. Às vezes parece uma solução simples, mas não é. E muitas pessoas são muito inseguras. Então eu gosto bastante quando esses personagens acabam enfrentando tudo isso, mas não sendo muito fácil. Então eu sou muito apaixonada por essas histórias. E O Inverno Entre Nós me pareceu uma indicação perfeita, além de nacional. E uma autora que é muito bem falada. O pessoal adora esse livro no TikTok. Então eu fiquei super animada para trazer essa indicação. O próximo esporte é futebol americano. Eu trouxe só em 2 indicações para vocês, justamente porque é um dos esportes mais badalados. Então eu vou acabar focando mais em esportes com menos visibilidade no momento mesmo. E claro, é impossível não trazer Táticas do Amor da Sarah Adams, que vai contar a história dessa bailarina. Nem vai ter balé aqui na lista, gente, porque pra mim é muito mais uma arte do que um esporte. Mas é importante trazer o Táticas, porque ele tem... Muita gente tem comprado e às vezes você tem ele na sua estante ou na sua lista de livros digitais e ainda não começou a ler. Táticas do Amor vai contar a história desses 2 amigos de infância, né? Na verdade é isso, a Brie, ela é uma bailarina profissional apaixonada e que sempre gostou do Nathan, que é o futebol americano, um astro do futebol americano que é muito famoso. Só que ela tá na friend zone há muito tempo, então é óbvio que ela sempre escondeu os sentimentos dela por ele. E bem, as coisas começam a mudar porque ela acaba sofrendo um acidente que acaba afastando de ser uma bailarina profissional, ela acaba não conseguindo realizar esse sonho e acaba abrindo um estúdio de balé. E é claro, gente, como todo jovem do século XXI, o aluguel dela vai subir e aí o estúdio vai entrar em risco de não continuar acontecendo e existindo. E aí é onde entra o Nathan. O Nathan vai comprar o prédio. Meu Deus, que surreal. Eu queria um amigo assim. E bem, todo esse acontecimento vai tomar uma grande proporção. Ela vai se sentir completamente ofendida. Ela acha esse gesto impulsivo demais, fica super revoltada e aí ela vai acabar bebendo. E aí com essa bebida toda no sangue, gente, ela vai acabar colocando seus sentimentos pra fora e vai se declarar pro Nathan. Cara, que incrível. Aí o vídeo dela vai viralizar, as coisas vão tomar proporções completamente diferentes, é onde a mídia vai entrar, porque o Nathan é um astro. E aí a assessoria de imprensa dele vai oferecer pra ela eles fingirem serem namorados, porque isso aparentemente vai ajudá-lo na mídia e é uma forma de ela encontrar um pouco de segurança financeira e parar de se preocupar por conta de dinheiro. Eu aceitaria, porque além de fingir que eu vou namorar um astro de futebol, ainda vou ter dinheiro, meus perrengues vão acabar. E o cara ainda é meu amigo. Gente, não tem um problema nessa equação. Não tem como dar errado. Então, é uma comédia romântica engraçada, divertida, que vai ter suas reviravoltas aí para as coisas ficarem um pouco fora do controle. Eu acho super interessante essa temática de eles serem amigos há muito tempo, de ela gostar dele há muito tempo, de ele ao mesmo tempo demonstrar uma atitude super protetora para ela, ajudá-la dessa forma, comprando um prédio inteiro, porque ela não consegue pagar um aluguel. Eu acho que ele viu ali a dificuldade de não poder ajudá-la diretamente, então ele foi lá e comprou o negócio do prédio inteiro. Enfim, me parece super interessante. Coloca aqui nos comentários se vocês já leram esse livro. E o próximo e último da lista de futebol americano é óbvio que é Que Vença o Melhor, gente. Esse livro, todo mundo tem que ler esse livro. A gente vai conhecer a história do Jeremy. Esse livro vai contar a história de 2 meninos que estão nesse mesmo lugar de serem jogadores de futebol americano. A gente tem a história do Jeremy, que é um garoto trans, que acaba decidido a fazer barulho. Ele não quer se dobrar para esses funcionários, essas pessoas conservadoras da escola. E claro, como presidente do Grêmio Estudantil, ele vai acabar resolvendo botar a boca no trombone mesmo. Ele vai desafiar o seu popular ex-namorado, que tem título de rei do homecoming. E aí que vai entrar essa competição entre esses 2 meninos. Uma coisa interessante é que esse título do rei do homecoming, ele é anual e é na escola mesmo. Então esse é um ambiente escolar do ensino médio. A gente não tá na universidade aqui. E o Lucas, que se vê ameaçado pelo Jeremy, começa a iniciar um plano pra sabotar a história do ex também. Então são 2 ex, gente, que vai colidir ali. Vai ter toda essa problemática do passado chegando agora, colocando tudo do avesso e tendo 2 jogadores do futebol americano que vão tentar disputar esse título. Então esse livro tem uma grande pegada de competição entre 2 inimigos
que já tinham se pegado há muito tempo, então talvez se apaixonem novamente. E agora vamos falar da temática de futebol inglês barra, que é o nosso brasileiro, que é aquele que a gente gosta da bola no chão, que vai cair na rede e tudo mais, que a gente adora. Helena Armas lançou um livro com futebol inglês e que eu fiquei completamente apaixonada, porque ele vai contar a história de uma executiva de futebol. Ela vai ser exilada por uma cidadezinha pra poder resgatar um time que tá completamente caído por lá. A gente vai conhecer a história da Adeline Reid. Ela é diretora de comunicação de um time super grande da Major Leagues, né, que vive ali na Miami. Só que um vídeo dela agredindo uma mascote vai acabar viralizando, meu Deus. E como punição, o dono do clube, que também é o pai dela, vai enviá-la pra uma cidade nos confins da Carolina do Norte pra cuidar desse time. Quando ela chega lá, gente, ela fica completamente desesperada, porque o time tá em condições ainda piores do que ela imaginava. Ela tentou fazer uma releitura positiva dessa coisa, só que quando ela chegou lá, vê esse banho de água fria. E ela descobre que os jogadores têm todos, em média, jovens, de 9 a 15 anos de idade. Só que aí a gente tem a história do Cameron Caldani. Ele é um ex-goleiro prodígio que também habita essa cidadezinha. Ele vê a chegada da Adeline com muita ameaça, sabe? Essa garota que chega de cidade grande, de um time grande, quer mandar aqui, essas coisas. Ela quase meio que atropelou ele quando chega na cidade, então ele já tá com o ranço dela completamente instalado. Só que a Adeline, ela é filha de alguém competitivo, então ela é também bem cabeça dura e vai fazer de tudo pra permanecer na cidadezinha e completar essa missão dela. E é óbvio que a gente vai ter as faíscas dessa diretora de comunicação com esse ex-goleiro colidindo nesse romance, gente. Eles vêm de lugares muito parecidos, né? Ele é um ex-goleiro prodígio, ela é diretora de comunicação lá na Miami Flames. Eles vão acabar se juntando nesse lugar muito diferente pra poder enfrentar coisas parecidas. Eu gostei bastante da temática. Eu nunca li nada da Helena Armas. Eu indico muito pra vocês porque ela vende muito. Todo mundo conhece os romances dela, que vai de um lugar pra outro, de um país pra outro, e que duas pessoas acabam fazendo os acordos, tendo que conviver. Eu acho muito interessante. Eu amo demais essa comédia, esse tipo de romance, esse desenvolvimento de personagens com muitos dramas, com muitos problemas, focando em suas carreiras. Eu gosto bastante disso. E quando eu vi Amor em Jogo, esse lançamento dela no Brasil, fiquei completamente alvoroçada pra poder ler esse livro. Ele é perfeito pra quem gosta de futebol inglês e sente falta às vezes, até porque a gente que é brasileiro e vai ler futebol americano nos livros e às vezes não entende todas as regras do jogo. Normalmente, quando elas acontecem nos livros e nesse tipo de história, com esse tipo de esporte, futebol inglês, a gente vai ficar mais próxima mesmo, fica bastante afeiçoada. Aí, a gente vai pro esporte do golfe. Tem muito tempo, gente, que o golfe tá aí no cenário dos romances, mas que eu acho que não acabou se popularizando tanto, mas eu acho esse esporte extremamente charmoso e acho sim que as pessoas deveriam acabar abrindo mais espaço na sua estante, no seu tempo de leitura, pra poder gostar desse esporte nos romances. Só que aí eu resolvi trazer uma única indicação, que é Tara Sivek, que é a Tara Sivek também, vai depender de como você vai falar. Eu já conheço ela há muito tempo, desde Malícias e Delícias, mas, gente, eu me recuso a ler um livro com uma capa horrorosa dessa. Então, assim que veio pro Brasil a série Ilha Somerset, eu com certeza botei na lista. Ilha Somerset é uma trilogia, onde o primeiro volume vai focar num jogador de golfe e o segundo vai focar num jogador de beisebol. E aí a gente tem o primeiro livro, que é Beijo Meu Taco. Ele vai contar a história de um jogador que é super famoso por ser silencioso, profissional, extremamente focado, concentrado. Só que ele acaba passando por uma grande humilhação e acaba surtando quando um obstáculo na água acaba atrapalhando completamente essa jogada. E tudo isso ao vivo em rede nacional. E aí, meio que pra se esconder, pra tentar passar por isso, lamber as feridas, sabe? Pra poder superar esse trauma profissional que aconteceu na vida dele, ele vai pra Ilha Somerset, onde aparentemente ele cresceu, todo mundo trata ele muito bem, ele é super bem conhecido, as pessoas o conhecem há muito tempo. Exceto uma pessoa da ilha. A gente tá falando da Birdie Bennett, que é uma gerente de um dos clubes de golfe favoritos lá de Somerset, que ele já não vê há 2 anos. Eles tiveram um mal-entendido, um problema que aconteceu e que ele sabe que ela não quer vê-lo nem pintado de ouro. Então, o retorno dele vai causar essas faíscas novamente. Então, realmente tem todo um anime aqui acontecendo. Essa colisão, esse reencontro depois de eventos passados dramáticos e problemáticos entre os dois. Então, fica isso aí pra vocês, esse cenário do golfe que eu gosto bastante. Eu já tinha lido lá atrás, e acho que é muito gostoso. Espero muito que vocês gostem dessa indicação. E aí, uma indicação extra é uma tacada em um acidente, que é desse jogador de beisebol. Então, pra quem nunca tinha lido romances com beisebol, a Tara também tem um pra vocês. Nesse livro, a gente tem um cara que vai passar por um acidente e vai ficar afastado desse trabalho, e ele meio que vai ter que lidar com uma garota que odeia esse esporte e que nunca viu ele jogar, mesmo ele sendo um grande astro desse esporte. Até porque esse é um esporte extremamente popularizado nos Estados Unidos. E aí, esse romance também envolve uma mãe solo, gente. Então, assim, maravilhosa indicação pra vocês. Agora a gente vai pra Fórmula 1.
Eu adoro essa temática, queria ler mais, gente. Todo mundo fala super bem, é realmente apaixonante mesmo. O primeiro é Operação Paddock. É óbvio que tinha que trazer o livro da Helena, né, gente? Não tem outra coisa a não ser fazer isso. Ele que é um livro sobre Fórmula 1, mas que vai fazer uma releitura de Mulan. E ele também é perfeito pra quem é fã de Ela é o Cara. Então, assim, quem cresceu nos anos 2000, 2010 sabe do que eu tô falando em relação a essa referência. Esse livro é perfeito, gente. Eu gosto da temática. Ele começa no cenário da Fórmula 2 e vai pro lugar da Fórmula 1. Ele vai contar a história da Petra. A Petra, ela é completamente apaixonada pelo automobilismo. Só que o contrato com a Fórmula 2 não foi renovado e ela vê aquele grande sonho sendo jogado por terra mesmo. Só que o irmão dela, que é o irmão gêmeo dela, irmão gêmeo idêntico, tá vivendo o sonho deles. Só que não é exatamente isso que ele quer. Ele foi contratado como piloto reserva da Fórmula 1 e não queria competir de jeito nenhum. Ele só permanece nesse esporte por conta da pressão que os pais deles colocam nele, no João, tadinho. O João tá meio que desesperado pra não competir, então ele e a Petra, eles acabam meio que fazendo um esquema muito maluco, onde ela vai se disfarçar dele, eles são gêmeos idênticos, então seria mais prático mesmo, pra poder competir no lugar dele. E aí, automaticamente, os dois estariam resolvendo seus problemas. O plano parece perfeito, só que obviamente ele tem um obstáculo, que é o Oliver Knight, que é o colega de equipe ali do João, que vai acabar sendo uma pedra no sapato da Petra, que tá tentando manter esse plano à risca perfeito. Então esse é um livro onde os dois vão causar problemas, vai ter faíscas mesmo dentro e fora das pistas. Arriscar tudo pra realizar um sonho, gente, é uma ideia muito linda, mas na prática não é simples. Então eu tenho certeza que a Operação Paddock é todo dramático, cheio de reviravoltas, que vai deixar a gente bem nervoso. Então com certeza a indicação perfeita pra esse esporte. O último livro do Fórmula 1 é perfeito, gente, porque ele tem romance hot mais adulto, com personagem de gap, ou seja, tem toda aquela diferença de idade entre o piloto de 40 anos e a ex-namorada do sobrinho dele de 25 anos, que vai se tornar assessora, que é o pole position, correndo contra o desejo. A gente tem aqui um astro do automobilismo que tá finalizando a sua carreira, encerrar esse ciclo, sem escândalo, sem problemas, só colecionar mais uma premiação e fazer sucesso o ano inteiro. É esse que é o objetivo desse piloto, que é o Theo Savard. Ele tá completando 40 anos e tá se aposentando da carreira de profissional na Fórmula 1. E ele precisa de uma ajuda, vai ter uma assessora que vai entrar pra poder finalizar essa carreira. Vai aparecer a Summer, que é essa jovem que vai ver a oportunidade perfeita pra poder ter um emprego melhor. Só que o Joshua, que é sobrinho do Theo, tá tentando se aproximar da Summer. Eles tiveram um término bem ruim e aí ela não quer saber dele, só que ela acaba ficando mais próxima do tio dele. E aí, enquanto o Josh pede ajuda pro tio pra poder se aproximar da Summer, ele acaba chamando ela pra mais perto, pra poder ver todo esse quesito ali, essa situação mais de perto. É ali que as coisas vão começar a se complicar. Então tem toda essa coisa de ser um relacionamento que deveria ser de tio com a ex-namorada do sobrinho, mas que não é isso que vai acontecer, que Josh tá longe de ser a conexão que eles vão ter entre o GP e outro. As coisas vão esquentar, então realmente é uma ótima indicação pra quem gosta de romances mais adultos, com temáticas mais adultas. Eu achei a indicação perfeita, ele é super bem avaliado na Amazon, então óbvio que eu tinha que colocar ele nessa lista. Aí vamos falar de natação. Eu poderia trazer dois, só que o outro com a temática de natação eu vou juntar com outro esporte, então pra falar de natação eu tinha que trazer Medley. Medley é um romance mais adolescente, jovem, da Lola, que tem 15 anos e que é nadadora profissional, completamente apaixonada e focada por tudo isso, tá se preparando pra próxima Olimpíada, só que ela vai passar o verão numa cidade no interior, completamente longe da rotina regrada que ela tinha, pra poder tentar descobrir o que aconteceu com o pai dela. Então a natação, até como diz na capa, é a temática importante que vai juntar todos esses elementos da carreira, dos sentimentos, das emoções, da personalidade e do temperamento da Lola, mas são outros problemas fora das águas que vão conseguir amarrar esse enredo. Esse é o livro da Keka Reis e que eu não poderia deixar de trazer, porque além de ser extremamente bem avaliado pela crítica, todo mundo adora esse livro quando lê, é completamente apaixonado. Ele vai virar uma adaptação, vai virar um filme, vai pros cinemas ano que vem, vai ser rodado ainda esse ano pela mesma produtora que fez Um Ano Inesquecível, que foi pra Prime Video. Gente, pelo amor de Deus, como que Medley não acabou ganhando tanto espaço no mercado, principalmente ali entre os jovens. Ele acabou não sendo muito falado, não muito conhecido, mas quando se tornar uma adaptação e ir pros cinemas, vai ter muita visibilidade. Então eu tenho certeza que Medley vai ganhar os corações de vocês futuramente. Mas aproveita, antes mesmo de virar filme, já coloca na lista de vocês, porque a Lola é um amorzinho. Eu já li, amei esse livro é extremamente sensível, vai trazer muitas temáticas importantes. E a Keka é uma dramaturga, uma roteirista de sucesso há muito tempo, que escreve hoje livros sobre adolescentes. Então, por favor, vamos aprender a amar mais Medley.
Ok. A próxima temática é o esporte de tênis. É óbvio que eu tinha que trazer a tenista mais famosa da literatura jovem adulta, que é Carrie Souto, está de volta. Bem, gente, Carrie Souto ainda é um dos livros da Taylor Jenkins que eu não li. Eu só li o Sete Maridos e o Daisy Jones, né? E o Amores Verdadeiros. O Carrie e o Malibu Renasce eu ainda não li. Mas, assim, eu gosto muito dessa temática esportiva e, com certeza, o Carrie Souto vai acabar me pegando pela temática do tênis. Eu gosto bastante desse esporte. Acho maravilhoso de assistir. Então, com certeza, eu quero ler mais nos romances. Que é um esporte, acaba sendo um esporte onde muitos mais adultos acabam consumindo do que jovens e adolescentes. Então eu entendo porque as pessoas acabam não lendo tanto nessa temática, mas eu gosto muito da ideia da Carrie, né, que é uma mulher, uma tenista extremamente famosa, que tem uma marca impressionante, mas que depois de um monte de tempo em ato, vai ver aí uma nova jogadora vindo e chegando muito próximo da sua marca. Então ela vai tentar retomar o esporte para poder fazer um excelente ano e continuar ultrapassando marcas, assim. Eu não sei até onde essa sinopse dá a entender que é o ego dela falando, que soa como ninguém tem que me superar, ninguém tem que superar as minhas marcas, mas ao mesmo tempo, o universo esportivo é extremamente competitivo. Então, ser assim é uma regra. Então, eu tô muito animada pra ver até onde isso vai chegar e tudo que ela tem que fazer pra poder superar mesmo, depois de muito tempo parada. Envolve muito a saúde mental, psicológico nesses casos. Eu acho que no esporte como um todo, mas a gente vê que em Carrie Souto vai ser ainda mais importante pro enredo. Então, com certeza, tá na minha lista. Gente, tô louca pra ler esse livro. E aí, gente, a gente vai pra indicação mais romântica adulta, que é Jogo de Sorte, um romance por contrato, que vai trazer a história desse cara que é dono de uma empresa de artigos esportivos, a Life Sport, mas odeia tênis. Ele vai acabar se aproximando sem querer de uma tenista extremamente famosa. A gente tá falando do Miguel Bellini, que é um CEO, dono dessa marca, Life Sport, e a Clara Ferry, que é essa tenista que tá sempre na mídia por conta de algum acontecimento. Só que a família dela meio que pressiona ela muito pra se casar. Só que o foco dela é a carreira profissional, gente. E aí, às vésperas de um torneio super importante, ela acaba perdendo o patrocínio. E aí, no meio de um acidente, ela vai acabar se envolvendo nesse acidente com o Miguel, e os paparazzi vão pegar eles numa posição muito estranha, e é ali que eles vão ter uma nova estratégia, um acordo mesmo. Mesmo se odiando desde o primeiro momento em que se conhecem, a Clara e o Miguel vão acabar formando esse romance por conveniência. Porque isso pode ajudar meio que a Clara a conseguir esse patrocínio, e o Miguel, que teve os segredos dele meio que expostos, vai acabar tentando abafar tudo isso. Pelo menos é o que parece pela sinopse. Enfim, Jogo de Sorte, ele é uma comédia romântica com uma pegada esportiva, mas que não vai deixar de ter todo aquele mistério, aquele drama que envolve muitos romances mais adultos. Envolve um CEO de tirar fôlego em romance de mentirinha. Não se deixem levar pelas capas do Kindle Unlimited, que eu sei que vocês, a maioria das vezes, não vão gostar muito. Foquem na sinopse, na temática esportiva, nessa tenista que vai fazer de tudo pra poder conseguir esse patrocínio. Esse cara que é dono de uma marca, então, enfim, tudo pode acontecer ali nesse acordo. Eu peço que vocês leiam esse livro. Obviamente, a gente vai pra uma outra leitura nacional, que agora é mais adolescente, mais fofinha, que vai unir a história de uma nadadora com um jogador de tênis. Então a gente vai juntar a natação e o tênis aqui. Ok? Que é Princesa das Águas, da Paula Pimenta. O TikTok ama esse livro, embora ele tenha sido lançado lá em 2016, quando as leituras de contos de fadas estavam começando a bombar, e a Paula Pimenta lançou uma série de romances com releituras de contos de fadas. Ela trouxe a releitura de A Pequena Sereia para a história da Arielle. A Arielle Brotel é uma nadadora profissional extremamente famosa. Só que ela é uma adolescente, né, gente? Ela tá prestes a vivenciar o seu grande desafio, que é participar das Olimpíadas pela primeira vez, só que existe toda essa grande pressão por parte do pai, afinal ele acaba sendo treinador dela também, e essa pressão de ser perfeita, de ter uma vida muito regrada, focando completamente na sua performance. Até que um dia ela resolve ir pra uma festa, fazer as coisas como a primeira vez, sabe? Sai um pouquinho das regras, fazer as coisas de um jeito diferente. E aí que ela vai se esbarrar com um garoto que ela já gosta há muito tempo. É importante entender que o protagonismo aqui é de 2 adolescentes, então assim, na adolescência as coisas são mais intensas, são diferentes mesmo. Só que aqui ela não pode usar muito a voz dela por causa de um programa que ela vai participar. E aí tem esse menino, que é um jogador de tênis. Os dois vão disputar as Olimpíadas juntos. E eles meio que vão acabar começando a conviver ao mesmo tempo que vivem essa grande veia competitiva pela primeira vez. Gente, Princesa das Águas une tudo que a gente gosta, que está super em alta a ser falado e que foi lançado há muito tempo, que todo mundo adora. É Paula Pimenta, não tem como ser menos do que perfeito. Todo mundo é apaixonado demais pelas histórias da Paula. Eu coloco aqui nos comentários se vocês já leram ou querem ler Princesa das Águas ou qualquer outro livro dela, porque ela é perfeita. Aí, a gente vai pro basquete, né, gente? Tem que ter um jogadorzinho de basquete. Inclusive, se vocês têm mais indicações de jogadores de basquete, coloca aqui nos comentários pra mim, porque eu tive muita dificuldade em encontrar romances. Então, coloca aqui nos comentários pra mim, mas obviamente eu tive que trazer um que é acidentalmente apaixonado. Essa capa muito fofinha, com desenho e tudo mais, da Milena Seyfeld. Vai ter fake date, vai ter melhor amigo do irmão, vai ter aposta, vai ter clichês e vai ter essa líder de torcida de basquete com esse
jogador profissional desse esporte. Bem, a gente vai conhecer a história de um jogador de basquete que se tornou um jogador de basquete, mas que lá no passado ele era um nerd que não andava com garota nenhuma. E ele tem essa garota aí que foi vizinha dele há muito tempo, eles meio que cresceram juntos e não se falavam muito bem. Não é que eles se odiavam, mas eles meio que se ignoravam a existência um do outro, sabe? Todo mundo meio que colocava a vida romântica dele num grande mistério meio romantizado, assim, todo mundo queria saber o que acontecia. E aí a melhor amiga dela vai ter uma ideia não muito boa, mas que vai acabar acontecendo, onde elas vão ter que apostar, onde a nossa mocinha vai ter que seduzir ele pra poder eles se beijarem. E ela tinha até o Halloween pra fazer tudo isso acontecer. Ela ia acabar ganhando um carro se vencesse essa aposta, a amiga dela ia liberar o carro pra ela, basicamente é isso. E aí ela tem uma carta na manga, que é o irmão mais velho dela, que é muito próximo do Jason, e que é através dele que ela vai ficar mais próxima desse jogador mesmo. E aí ela vai conseguir fazer uma aposta com ele, ela vai conseguir chegar até o Jason e eles vão firmar um acordo. O Jason, ele meio quer que a ex-namorada dele deixe ele em paz. E vai usar justamente a irmã do amigo dele pra poder firmar esse acordo. Essa menina que tem uma aposta, tá fazendo tudo pra poder beijar ele, só que o relacionamento é completamente falso. Então fica imaginando que os dois querem coisas diferentes, só que de um jeito muito parecido. Eu fiquei super intrigada com essa sinopse. Vai rolar um acidente que vão confundir todas as coisas, por isso que o título é esse. Eu amei essa capa, amei essa temática. Gosto da aposta, gosto desse clichê, gosto do fato de que ele é um nerd e ela é a garota popular que vai fazer de tudo pra poder causar as coisas, enfim. Eu achei super engraçado e divertido. Parece que prende a gente bastante assim. E aí, o último esporte do vídeo, finalmente, é checkmate. Tinha que trazer ele Hazelwood, né, gente? É impossível. Adoro a temática de xadrez. Eu super estudava e jogava xadrez na adolescência. Foi algo que foi meu hiperfoco ao longo de 2 ou 3 anos, lá no final do ensino fundamental. Então eu fiquei super feliz quando eu vi que ele se passa justamente no ensino médio. Aqui a gente vai contar a história de 2 jogadores de xadrez que vão acabar se envolvendo numa competição beneficente. A Mallory, ela já tá afastada do esporte há algum tempo, então meio que ela não tinha pretensão de voltar. Só que essa competição beneficente vai aparecer justamente e vai colocá-la pra se confrontar ali na mesa contra o Nolan. Só que o Nolan, ela acaba vencendo ele e ele é atualmente um dos jogadores mais bem-sucedidos nesse esporte. A notícia de que o Nolan perde pra uma novata deixa o mundo do esporte completamente em choque. Então ele vai querer uma revanche, gente. É óbvio que ele vai querer. Então esses 2 jogadores de xadrez vão acabar se confrontando, vai ter toda essa revanche, eles vão retornar mesmo a essa competição, vai ter prêmios maiores agora envolvidos, ela vai ter toda essa vontade de ganhar. Ela tá meio que vivendo de um emprego bem medíocre, fala na sinopse, numa oficina mecânica pra conseguir cuidar da mãe dela, que tá doente e ainda tem um monte de irmãs mais novas. As coisas são muito pessoais envolvidas ali, embora eles sejam extremamente jovens. Então é óbvio que essa história promete. Tô muito, muito animada pra ler novamente Ellie Hazelwood, agora no contexto mais jovem. Eu li só Noiva dela. Eu quero ler os livros da Hipótese do Amor, que envolvem romances entre cientistas, mas eu fico muito intrigada com essa temática de 2 adolescentes nessa competição esportiva que envolve a mente, emoções e tem que ser muito frio e calculista. Eu tô completamente intrigada por esse livro. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que foi bem difícil fazer uma lista de romance com esportes que trouxesse tudo que eu queria. Pra mostrar pra vocês aqui, a gente trouxe hóquei, patinação artística, futebol americano, futebol inglês, que é o nosso brasileiro, o golfe, Fórmula 1, natação, tênis, depois eu trouxe uma indicação de nadadora com tenista, e basquete e xadrez. Então, assim, muitos esportes com muitos romances. Espero muito que vocês tenham gostado dessas indicações. Coloque aqui nos comentários quais aqueles que vocês mais gostam, aqueles que vocês preferem ler, que vocês vão colocar na lista de leitura de vocês. Romance com esporte é divertido, é gostoso de ler, tem essa temática envolvente, que envolve muita disciplina, foco, questões emocionais e psicológicas são colocadas em pauta, e eu tenho certeza que vocês gostam desse tipo de temática, mas ela vai variar de gostos individuais, se você quer um livro mais romance adolescente, mais levinho, ou se você quer algo mais adulto, com muito mais drama, às vezes até um mistério. Enfim, fica a cargo de vocês tomar as decisões de quais as leituras vocês vão fazer. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de acompanhar o Caboclo TV em todas as redes sociais. Toda a lista dos livros citados durante esse vídeo tem uma lista oficial na minha loja na Amazon. Então, o link pra minha loja vai estar aqui embaixo. E lá nessa página vocês vão ver todas as indicações de romance com esporte. Lá também tem outras listas. Se vocês quiserem clicar na minha foto, vai abrir a minha loja inteira e vocês podem ver todas as listas, que são muitas, que estão disponíveis na minha vitrine. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.